Estamos aqui, Matheus e Marcos. Antes de a gente ir aqui começar os conteúdos, primeiramente, eu, Matheus, gostaria de agradecer. Marcos, gratidão demais por a gente estar construindo, criando esse conteúdo juntos, né? E a ideia aqui, a nossa intenção hoje é trazer mais consciência sobre esse movimento, todo esse movimento terapêutico que está acontecendo no planeta, né? Todo esse movimento com as terapias integrativas, para que a gente possa co-criar, né? Criarmos juntos uma sociedade com mais saúde mental, mais saúde emocional, que a gente saiba lidar com todas essas energias, esse universo invisível, né? A gente está vivendo um tempo atualmente, né, Marcos, de muitos desafios. Então, todo esse conhecimento que traz essa maestria mental, essa maestria de nós mesmos, é muito bem-vindo, muito necessário. Então, que esse conteúdo, né, possa inspirar, motivar pessoas para que a gente consiga se libertar de toda essa ignorância, inconsciência e co-criarmos a regeneração, né, essa regeneração interior e a regeneração da Terra juntos. Então, gratidão, querido, e você pode começar contando um pouco da sua biografia, da sua história, como que tudo isso começou, como foi o seu processo, a sua jornada, e vamos seguindo. Eu vou também seguindo aqui a minha curiosidade, vou fazendo perguntas para você, e a gente vai avançando, tá bom? Gratidão, querido. Legal, Matheus. Primeiramente também, muito obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui, contribuir com esse projeto bonito que você está. Realmente, o mundo está nesse momento de transição, precisando de toda ajuda, né, para a gente conseguir logo sair desse estado de sofrimento que é o planeta e ficar só benefício, né? E para isso, bastante pessoas precisam ser levantadas e que a gente consiga aí trazer os soldados de Cristo juntos com a gente nessa batalha. Legal. Então, Matheus, eu comecei o meu trabalho terapêutico, posso dizer que lá com 14 anos de idade. Depois eu já conto um pouquinho da minha história também, mas meu trabalho terapêutico mesmo, eu acredito que surgiu junto com algumas coisas na minha vida. Primeiro, lá nos 14 anos, veio minha paixão por Cristo. Junto com isso, também outra paixão pela paranormalidade, por causa daquele Padre Quevedo. Primeira vez que eu vi ele no Faustão, com 14 anos, eu queria virar parapsicólogo também. Porém, eu era muito jovem, né? Não dava para mim fazer parapsicologia ainda, nem teologia. Então, eu comecei a fazer estudos por conta própria. Com 14 anos foi onde eu li a Bíblia a primeira vez, então. Depois eu li mais 3 na sequência para tentar entender. Aí, aos 17 anos, eu fiz teologia. E depois eu tive cargo espiritual em 3 religiões diferentes. Eu fui pastor, trabalhei no espiritismo e no budismo. No budismo eu tenho cargo até hoje. E, ao mesmo tempo, eu começava meus estudos, então, de parapsicologia. Porém, como era jovem, não dava para fazer nenhum curso, nenhuma faculdade, fui para a internet estudar e testar em mim. Então, foram uns 10 anos testando muita coisa de hipnose, PNL, tudo que é fenômeno mediúnico, eu aprendi de maneira metodológica, estudando. Lá no comecinho, eu falava que eu era um médio estudado, porque eu tinha aprendido todas as minhas coisas estudando, né? Mas hoje, entendendo melhor, eu vejo que é tudo uma mesma coisa, e espiritualidade, a mediunidade, né? Tudo isso está tudo presente, tudo junto e misturado. Mas esse foi o início da minha história terapêutica. Sobre a minha história de vida, eu sou descendente de japoneses, meus avós, por parte materna, são japoneses, vindo do Japão, meu avô e minha avó. Meu pai, ele já é descendente de italiano com espanhol. E aos 7 anos de idade, meus pais se separaram. Eu fui, então, morar com a minha avó e meus irmãos. Minha mãe foi para o Japão nessa época. Quando ele se separou, eu sou o irmão mais velho, eu tinha 7 anos. E depois eu fui, aos 14 anos, então, para o Japão também, junto com a minha mãe. E fiquei 10 anos no Japão.
Antes disso, você estava no Brasil, é isso? Antes disso, eu estava no Brasil. Até os 14 eu vivi no Brasil. E foram esses 10 anos lá. No começo eu pensava que eu ia trabalhar com idiomas, eu estudei muito idiomas, eu falo 5 idiomas, porém, chegando no Brasil, eu vi que não era legal, né? O único emprego que eu tinha conseguido foi numa agência de turismo, ficar sentado o dia inteiro, uma coisa muito chata, e aí eu desisti da área, e trabalhei muito na noite também, fui DJ, produtor de evento, fiz muita coisa nessa área também. Tive uma falência total na minha vida, aos 26 anos, com as drogas. Eu cheguei a perder tudo, perdi família. Na época eu era casado, meu filho recente, mais velho, tinha 1 aninho. E eu tive um caso abusivo de uso até chegar no crack. E nisso, perdi tudo, né? Virei mendigo, perdi o emprego, minha mulher mandou embora de casa. Lá em Maringá eu morava na época. E fiquei 1 mês morando na rua. Foi 1 mês que não usei droga nenhuma, porque era um estado depressivo muito grande. E só queria procurar um meio de sair daquela situação. Hoje eu consigo entender bem também o morador de rua, o quanto que é difícil sair daquela situação, porque até eu, com todo o meu intelecto que eu tinha, não conseguia sair daquela situação. E até que eu pedi ajuda da minha família, fui fazer uma internação, e aí fiquei bem, aos 26 anos. A partir daí, eu tentei reatar meu casamento com a mãe do meu filho, não deu certo. E quando nos separamos, depois de 1 ano já que eu estava limpo, eu fui trabalhar com clínica. Assim que a gente separou, eu fui trabalhar numa clínica direto. Saí da casa dela e fui trabalhar numa clínica. E ali começou uma linda história na minha vida também, né? Depois de 1 ano trabalhando em clínicas, eu montei a minha própria. E então, a partir daí, foram 12 anos como dono de clínicas para dependência química e asilos. Eu tive asilos também. Mais de 1.000 pessoas que eu tratei. Cheguei a ter 3 clínicas ao mesmo tempo. Tratei muita gente. Foi um trabalho muito legal que eu falava, né, que eu ia fazer enquanto Deus quisesse. E chegou um dia que não deu mais, que não era para fazer mais, e aí eu só ouvi, né, para. Eu já estava mal, né, eu tinha sofrido um primeiro infarto, com 36 anos, e aí ele falou, para. Né, eu falei, sério, posso parar? Ele falou, para. No outro dia, fechei minha clínica lotada, mandei todo mundo embora para casa, e fechei minha primeira clínica. Aí, depois de alguns anos, eu fechei o meu asilo, que eu tinha deixado aberto ainda, para trabalhar só no meio de terapia, e foi onde eu comecei a fazer toda a minha transição de carreira para esse meio. Em 2022, 2021, eu comecei a me apresentar como facilitador mesmo, daí, e dar os meus cursos. E aí vieram novos desafios também. Uau! Incrível, querido, profundo. Eu estava estudando a história do Viktor Frankl. Viktor Frankl, já ouviu falar? É um psicólogo, psiquiatra. Nunca ouviu falar dele? Ele viveu na época do nazismo, né? Então ele viveu 3 anos, mais ou menos, 3 anos dentro de um campo de concentração, sendo assim torturado, com sofrimento absurdo, assim, um nível muito grande de sofrimento. E aí ele trabalha com a logoterapia, que é como se fosse um questionamento, uma reflexão, uma filosofia, né? Uma terapia, uma filosofia de vida, que você busca o sentido da vida, né? Você busca, mesmo na situação mais difícil, ele diz que a vida tem um sentido profundo e que esse sentido sempre está ligado à transcendência do ego, né? A transcendência do indivíduo, né? Você ir além dos seus desejos individuais para transformar isso num serviço, né?
E aí eu vendo essa sua vivência de tanto, né, eu não consigo entender porque eu não vivi, né? Eu consigo entender 1% do que você passou, do que você sofreu, né? Só que essa vivência talvez te trouxe uma profunda compaixão, empatia, uma sensibilidade que fez você ter vontade de ajudar pessoas que estão nessa situação, né? E o terapeuta precisa de muita empatia, muita compaixão, sensibilidade, né? Não necessariamente entrar no sofrimento do paciente, né? Mas ter essa vontade de apoiar, de ajudar, entender o processo da outra pessoa, né? Ouvir, ter a compaixão, essa escuta. Então, muito, muito interessante, né? Eu acabei fazendo essa conexão, né? E que mais, querido? Como que vem sendo a sua trajetória aí, nesse momento, né, que você se torna terapeuta? Quais são os desafios, os aprendizados, histórias que você tem? Se você quiser falar um pouco aí como foi a sua transição de carreira também, tem muitas pessoas que querem fazer isso, mas elas não têm tanto conhecimento sobre empreendedorismo, marketing, vendas, ou não têm um conhecimento técnico. Então, acho que você pode contribuir muito porque você já viveu isso, né? Muito incrível. Legal, Matheus. Então, como eu falei para ti, lá nos meus 36 anos, eu estava fazendo essa transição de carreira, então, porque já tinha dado que eu tinha que fazer na área de clínicas e hospitais. Meu corpo já não aguentava mais, depois de 10 anos, eu não podia viajar, porque toda vez que eu saía de perto dos meus hospitais dava problema. A gente vira proteção espiritual, né, do local. Você sai de perto, as coisas começam a ficar ruim. É impressionante, as pessoas nem sabiam que eu estava saindo de perto, mas quando eu falava de viajar, saía da cidade, alguma coisa acontecia. Então, era uma responsabilidade muito grande, eu não conseguia ficar 5 dias viajando, que eu tinha que voltar correndo. E aí, a última coisa que meu corpo fez foi, né, me mostrar através de um infarto que não dava mais. E quando Deus me permitiu, então, encerrar aquele trabalho, eu já estava no meio do Tantra, eu tinha chegado até o Tantra para tratar um problema pessoal, como muitas pessoas chegam no Tantra, né, com alguns problemas na área da sua sexualidade. Comigo não foi diferente. Eu já conhecia o Tantra Yoga, eu já estudava o Tantra Yoga já há mais de 10 anos, mas eu fui chegar no Tantra mesmo através, né, dessa resolutiva na presencial, né? Eu tinha um relacionamento, um casamento com uma mulher linda, uma loira de olho azul, e depois de 5 anos de casado, já não conseguia mais ter relação sexual, né? Como muitos casamentos acontecem depois de um certo tempo, né? Porque o ser humano, infelizmente, ele não foi ensinado a se conectar e permanecer conectado um com o outro. E a partir disso, eu cheguei lá e vi que eu não tinha problema nenhum, que meu corpo era perfeito. E, nossa, foi uma grande virada de chave na minha vida, né? Descobri que eu era perfeito, que eu era lindo. E a partir daí fiquei trabalhando, então, nesse centro onde eu fui fazer minha formação, o maior centro de Tantra do mundo, aqui em Minas Gerais, a Comuna Metamorfose. Lá eu fiquei trabalhando durante 3 anos como produtor de eventos, produzia todos os eventos da comuna. O último ano meu na comuna, eu fui o único produtor lá, fazia todos os eventos sozinhos. E no final de 2021, começando 2022, foi onde eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos sozinhos. Eu fiz uma transição meio arriscada, né? Foi meio arriscada. Na época eu tinha passado por um processo terapêutico de hipnose não verbal, num curso que eu fui fazer, e ali te traz muita coragem, né? Eu saí daquele processo, com 2 dias eu fechei meu asilo, larguei da namorada que eu tava, eu dei uma reviravolta na minha vida depois que eu passei por aquele processo. Só que eu já estava trabalhando com Tantra e eu tinha meu asilo ainda, que era a minha fonte de renda maior, posso dizer, né? Eu estava ganhando bem com Tantra também. Porém, minha ideia era ficar com os dois. E aí eu
fiz, né, essa transição, porém, depois de 2 meses eu fui mandado embora do serviço. Tive uma discussão com o meu chefe, fui mandado embora. Hoje é meu amigo, sempre foi meu amigo, continua sendo meu amigo, tenho muita admiração por ele. Mas na época eu fui mandado embora, então eu fiquei sem o asilo e sem meu trabalho de produção. Fiquei, de repente, depois de muito tempo na minha vida, sem nada, né? Então foi um desafio muito grande. Eu peguei, daí eu tinha 2 opções. Ou ia para frente ou desistia. Eu tinha 6 cursos marcados, de janeiro até junho. Os meus cursos, eles eram numa escala de aprendizado. Você fazia o primeiro, o segundo. Então, eu tinha curso até, na verdade, tinha de janeiro a agosto marcado. E tinha muita venda, porque depois eu vou falar um pouquinho para vocês de estratégia de venda para terapeuta. E numa palestra minha, eu vendi 27 cursos. Né? A gente abre desconto, e aí o pessoal comprou curso, pacote 3, 4, 5, eles foram comprando todos os meus cursos até agosto. E aí eu fiquei sem serviço, sem nada para fazer, falei, agora? Como eu falei, eu tinha 2 opções, ou ia para frente ou eu desistia, né? Aí eu peguei e vendi um carro que eu tinha um carro novinho, que eu gostava muito, um Virtus, novo, R$70 mil, eu vendi ele para comprar os equipamentos para me continuar fazendo os cursos. Aí eu vendi o meu carro, fui lá, comprei os colchonetes, comprei puff, comprei os cobertores, venda, tudo que precisava para me facilitar os eventos nos hotéis que eu fosse fazer. Porque a gente, no começo, estava alugando hotel fazenda, só que eles não tinham os equipamentos, né? Então, eu tinha que tê-los. Eu comprei tudo, vendi meu carro, fui lá e comprei tudo. E a partir depois daí, 2022, eu abri o meu instituto. Eu acredito que foi lá para março de 2022, por aí. Foi onde que eu abri meu primeiro instituto, lá na Vila Madalena, em São Paulo. Depois de lá, a gente foi para o bairro Campo Belo, onde eu fiquei ali 1 ano, e vim para Rio Preto agora, em 2023. Foi essa caminhada aí um pouquinho que eu tracei até aqui, Matheus. Se quiser fazer alguma pergunta? Perfeito. Eu vou ter mais informação. Porque tem muito disso também, né, Marcos? Tem muito... Eu já fui... É difícil falar o que a gente é na vida, né? A gente é terapeuta, a gente é comunicador, a gente é muita coisa, né? Mas eu já trabalhei um tempo da minha vida com terapias, hipnose, renascimento, às vezes ainda trabalho, né? E, cara, eu tinha muita dificuldade, assim, de vender, cara. Tinha muita dificuldade de vender. Eu sentia que era um trabalho tão lindo que eu tinha que fazer de graça e que ia ser injusto. E aí eu queria ajudar as pessoas e tinha dificuldade de cobrar. Nossa, aí eu não me posicionava, né? Acabava sendo totalmente explorado, né? Porque as pessoas não sabiam dos meus desafios, das minhas necessidades, né? Então, a gente tem essa vontade de fazer o bem, né? Todo terapeuta tem a vontade de fazer o bem, a vontade genuína de fazer o bem. Só que eu acho que temos uma programação, um condicionamento inconsciente, né? De vibrar na escassez, né? De achar que o dinheiro é algo ruim, de achar que gente rica que as pessoas ricas são ruins, são cruéis, né? E como que foi para você esse processo aí de se libertar dessas crenças? Ou você nunca teve isso? Como que você vê essa situação, querido? Olha, como eu venho do budismo, a gente entende a prosperidade como não se preocupar com dinheiro. Então, e também, tudo que eu quero nessa vida, eu preciso plantar primeiro, né? Eu nunca dei um não, em momento algum da minha vida, para alguém que estivesse precisando de ajuda, né? Lá na minha clínica, eu chegava a doar R$15 mil em vagas todo mês. Meus funcionários, minha ex-esposa, era louca comigo, porque já não tinha condição, eu continuava colocando gente para dentro que me gerava custo. Mas eu sabia que toda vez que Deus batesse na minha porta, ele sabia que eu tinha condição para ajudar, então eu ia ajudar. E como você falou, né, o terapeuta ele tem essa questão de querer ajudar o outro. E aí, Matheus, né, em cima da minha experiência espiritual sobre o dinheiro,
Como que eu ajo na minha vida? Eu acredito que o terapeuta, ele não vai ficar rico ou, né, ser bem-sucedido com o quanto que ele cobra do atendimento dele, mas o quanto que ele realmente consegue ajudar essa pessoa, o quanto de modificação que a gente consegue causar na vida do outro. E isso pode custar ou não. Pouco faz diferença. Meu atendimento, eu cobrava R$1.000, hoje eu abaixei de novo para 350 para ficar acessível às pessoas, e da mesma maneira eu sou abençoado, né? Eu abaixei o valor para mim poder atender e sou abençoado da mesma maneira. Os meus cursos, eu nunca falei não, se a pessoa, é mó barato, porque assim, quando as pessoas vêm, eu queria fazer, só que eu não posso, aí eu já começo a fazer ela sonhar, né? Eu falo para ela, olha, é só você escolher que o universo faz o resto. Dentro de mim, eu já sei que eu posso dar uma vaga, mas eu faço a pessoa sonhar e ela consegue, cara. Aí a pessoa começa a querer mesmo sonhar com aquilo, escolher, aí elas vai, Marcos, conseguiu dinheiro, e compra, sendo que eu posso dar meus cursos, e eu dou, né? Para quem não tem dinheiro, eu dou. Pessoal, meus alunos sabem. Eu nunca falei não em nada que eu faço. Então, eu acredito que o terapeuta, né, para ele ser bem remunerado, ele precisa entender que o primeiro chamado nosso é ajudar, não é ganhar dinheiro, né? Sim, a gente vai ser remunerado por quem pode pagar a gente. Mas uma vez que a gente fala para o universo, eu sou terapeuta, eu quero ajudar as pessoas, uma luz dentro da gente, dentro de nós, acende para esse universo. Uma luz de esperança e uma luz dizendo que sim, você é um curador, né? Se é isso que você tem um chamado no coração. E aí, meu amigo, pessoas na rua, no banco, na lotérica, teus amigos, teus familiares, todo mundo vai começar a te procurar. De madrugada, nego vai dar BO. Você é um curador, você não é um ajudador? E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, não está na minha hora de atendimento e você não está pagando meus R$400? Não dá. Não dá. Né? Então, é mó legal, né? Meus amigos terapeutas futuramente que vê esse vídeo, tem a prova. É só você falar para o universo, né? Estou precisando ganhar dinheiro, né? Manda mais cliente aí, ele vai te mandar gente dando problema primeiro. Deus vai te testar, cara. Ele vai mandar gente na rua, em qualquer lugar. É mó barato. Você tá numa fila de um banco e as pessoas começam a desabafar com você. Como assim? Tá escrito na tua testa que você é terapeuta, meu amigo. A tua energia não mente. E então, falando da profissão para prosperidade para mim, Matheus, é isso. E na minha vida, como eu te falei, se você quer ser próspero, você tem que fazer as pessoas prósperas também, né? Então, em toda ação financeira minha, eu faço doações, né? Tudo que eu compro, que eu pago, que eu consumo, eu pago a mais. O Uber eu vou pagar a mais, no mercado, no mercadinho, na padaria. Passou meu cartão, eu vou passar 1, 2, 5, 10 reais a mais. Todo mecanismo de compra minha, eu abençoo. Não interessa se a pessoa já tem dinheiro, seja um lugar grande, uma pessoa pequena. Se for uma pessoa pequena, eu dou muito mais ainda, né? Mó barato, eu adoro ajudar as pessoas mais humildes, né? Você vê como que eles ficam felizes, né? E é isso, sabe? O que a gente quer para a nossa vida, primeiro tem que sair de mim, né? Eu quero felicidade, eu tenho que fazer as pessoas sejam felizes. Eu quero amor, eu tenho que doar meu amor. Eu quero prosperidade, eu tenho que fazer que as pessoas sejam prósperas. E aí o universo entende a energia que eu estou mandando e volta para mim. Né? Depois disso, sim, aí você vai aprender a fazer uma boa administração, você vai aprender a fazer o marketing, você vai aprender a trabalhar direitinho, né? Se comunicar com o seu cliente. Acho que essa é a grande dificuldade dos terapeutas, como a gente estava falando. É aprender a se comunicar de maneira eficaz, né, para que a gente consiga converter os interessados em clientes, em pacientes. Mas antes disso, tem que trabalhar a parte espiritual da coisa. Perfeito, querido, perfeito. Então, essa abundância, essa prosperidade começa numa decisão, numa escolha de passar por esse processo, por essa transformação interior, né?
E aí o universo vai mandando problemas, desafios, né? Pessoas que precisam ser apoiadas. E aí você vai ajudando, e com isso vai criando um fluxo de abundância, né? Aí algumas pessoas vão chegar com você com desafios financeiros, outras com mais preparadas financeiramente, né? Aquelas que chegam com desafios financeiros, você incentiva ela a resolver o problema de uma forma independente primeiro. Caso não consiga, você faz a doação. Isso no caso de cursos, né? Quando alguém me procura querendo fazer um curso, primeiro eu começo a fazer ela sonhar, né? E aí, beleza. Mas a pessoa que tem uma dor para terapia, não, eu atendo na hora, se não tiver dinheiro. Imagina. Né? Tem um senhor em Piedade, cara, que eu tratei. Matheus, eu faço cirurgia espiritual, eu tenho muitos casos de câncer, várias doenças que já saíram no meu atendimento, depois a gente fala mais disso. Mas tem um senhor que eu tratei lá na cidade de Piedade, a própria Secretaria da Saúde lá de Piedade, meus amigos, se um dia eles verem esse áudio aqui, um abraço lá para a galera, eles mandavam para mim alguns casos que eles não conseguiam tratar na medicina, né? Então, tinha um senhor que já fazia 2 anos que não falava, tinha a mandíbula travada, e era um senhor humilde da roça, né? Lá da região de Piedade, muito pessoal da roça. E, cara, esse cara com uma cara fechada, né? Triste, cara. Imagina, 2 anos que não falava já com a mandíbula travada. E na terceira sessão, esse homem já veio todo feliz, falando e com 3 galinhas na mão para mim, 3 galinhas mortas, né? E aquilo, né, não tem preço que pague, né? Chegar e ver a pessoa sorrindo e falando depois de 2 anos, né? Que você coloca a mão nela e começa a dar certa coisa, né? Então, é muito gratificante. Então, essa questão, né, de fazer as pessoas sonharem, eu coloco nos meus cursos. São pessoas que também estão com esse sonho de fazer uma transição de carreira, de virar um melhor terapeuta. Eu formo terapeutas, né? Então, essas pessoas eu faço elas sonharem primeiro. E aí é batata, rapaz. O nego começou a sonhar, eles vão cocriar esse dinheiro, o dinheiro cai na mão do nada. É só você escolher que o universo faz o resto. O problema é esse. A gente, quando fica muito confuso, sem saber o que quer, o universo não dá para entender. Ele só entende exatamente aquilo que a gente manda, energias boas ou ruins. Então, uma vez que você escolhe o que você quer e não perde de vista, já era. Ele é realizado, né? Não tem como. A gente está correndo atrás energeticamente, né? Perfeito, querido. Marco, eu sinto que eu queria ser mais assim, sabe? Eu sinto que eu queria ser mais generoso, mais bondoso, né? E aí, cara, eu acho que todo mundo tem essa sementinha da bondade e da generosidade dentro, né? E aí, o que eu sinto que acontece é, comigo e com talvez muitas outras pessoas, a gente sente a vontade de ajudar, mas a gente pensa, cara, mas se eu ajudar, se eu dar o que eu tenho, será que não vai faltar para mim depois? Será que, né? Eu tô querendo ajudar o outro, mas será que eu vou ficar bem? Aí começa a vir um ego ali, um egoísmo, um medo, que na verdade é uma baixa frequência, uma frequência de escassez, de medo, de desconfiança, insegurança, né? E você já tem isso mais trabalhado, né? Você entende que se você doar, se você contribuir, é batata, cara. Isso vai voltar para você. Você gera prosperidade e a prosperidade vem. Então eu gostei muito dessa sua confiança, assim, na abundância, na prosperidade, na doação, assim. Eu acho que é difícil. Na minha experiência, não é sempre que eu encontro pessoas assim, tá? Então, eu acho que tem que ser valorizado e espalhado essa consciência, sabe, cara? Parabéns por isso, de verdade. Obrigado, Matheus. Mas, assim, foi só minhas formações, né? O budismo me ensinou isso, e depois, trabalhando no espiritismo, a gente via isso também. No centro que eu trabalhava, tinha vários trabalhos sociais. E as pessoas que chegavam para ajudar a gente, que elas normalmente estavam desempregadas, estavam com tempo e ia lá ajudar, cara, dava 1 semana, 2 semanas, sumia. Porque aí as portas se abriam. Aparecia emprego, a faculdade era aceito, as coisas funcionavam na vida, né? Então ali eu tive a prova, vendo a galera, né, essas bênçãos acontecendo. E aí eu sempre falo isso que eu tô falando para você, né? Então tem gente que pode perguntar para mim assim: "Ah, Marcos, mas é uma barganha com Deus?" Não, não é uma barganha.
você faz o bem, volta o bem, não é uma barganha com ele, é uma lei universal. É uma das leis que ele deixou nesse universo que rege a nossa vida e não dá para fugir. É a lei do retorno, é a lei da reciprocidade. Da mesma maneira que se eu pular aqui do telhado da minha casa, eu vou cair, porque existe a lei da gravidade, as outras leis também a gente não consegue fugir. Não consegue, né? Como você falou, né? A gente tem muito enraizado a questão dentro da gente de cuidar mais da gente só, mais do nosso umbigo, mas eu acredito que o conselho principal de Jesus está escrito lá para a gente, lá em Mateus 6,33, quando ele diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados, né? Tá bem explícito para a gente ali a ordem, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, a justiça dele, e as demais coisas virão, vai ser acrescentado sozinho. Então, na minha vida, Mateus, toda vez que eu passei por dificuldade financeira, depois eu vou te contar de uma grande dificuldade aí que eu tive em São Paulo também, eu corro fazer bondade para os outros, doação. A última problema financeiro que eu tive foi no começo de 2022, final de 2022, dezembro de 2022. Eu estava perdendo um relacionamento, estava perdendo meu instituto, estava tudo ficando ruim na minha vida, estava tudo ruim mesmo, eu tinha perdido 14 quilos, estava feio, estava horrível, e aí eu falei, não, eu vou bater no espiritual. O que está escrito lá? Buscar primeiro a justiça divina. A justiça dele é o quê? É fazer o bem ao próximo, a solidariedade. A gente vai falar da justiça divina lá em Tiago, quando ele fala para cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Então, o que eu fiz? Fui fazer marmita, eu falei, tá, isso foi em dezembro, cara. Eu tive meu segundo infarto dia 5 de janeiro de 2023. E na hora que eu voltei, falei, tá, então eu vou bater no espiritual. Eu ia voltar a trabalhar dia 14 de janeiro. Eu falei, tá. Então eu falei, agora eu vou começar a fazer todos os meus trabalhos gratuitos em troca de alimento. E esse alimento eu vou reverter em marmita e entregar na rua. Cara, é emocionante os resultados. Antes de eu começar a trabalhar, eu já comecei a fazer as marmitas. Às vezes eu não tinha dinheiro, aparecia lá 10, 20 na conta, ia lá, comprava macarrão, comprava molho e fazia marmita. A mesma comida que eu estava comendo, na verdade foi quando eu comecei a comer, quando eu comecei a fazer marmita para as pessoas, foi que eu comecei a voltar a comer. E aí, né, a gente faz bem para o outro, faz bem para a gente também. E aí no dia 14... Só para te entender, você estava passando fome, era esse o nível de desafio, mais ou menos isso? Não é que eu estava passando fome, depois de um término de relacionamento, dia 25 de dezembro, eu tinha parado de comer. Eu sou muito emotivo, rapaz, eu sofro pra caramba, frouxo, e aí eu tinha parado de comer. Canceriano é foda. E, né, então já estava do dia 25 de dezembro até o dia 5, já fazia uns 10 dias que eu não comia direito. Né, eu voltei a comer quando eu comecei a fazer marmita. E aí, dia 14, quando eu voltei a dar aula, em troca de 1 quilo de alimento, minha capacidade de fazer marmita foi lá para cima, né? E aí, todo dia, eu dava aula de segunda a sexta à noite, cada dia era um tema diferente. Acabava minhas aulas, já ia lá fazer mais marmita e entregar para a rua. Saía para a rua andando sozinho, de a pé, que eu tinha vendido meu carro, e saía entregando as marmitas, cara. E que legal, né? As pessoas te abençoando, tinha pessoas que joelhavam no chão, porque tinha acabado de pedir comida para Deus, que estava com fome. As pessoas vinham me beijar, fiz amizade com todos os moradores de rua lá no Campo Belo. Foi, sabe, uma experiência transformadora para mim. E a partir daí, Mateus, todos os meus cursos, até hoje eu estou fazendo 1 ano de curso lotado. Massagem energética, ele está fazendo 1 ano de curso com 50 pessoas. Lotado, eu preciso fechar a inscrição em todos os cursos. Né? É uma matemática simples, né? Incrível. E uma das coisas que eu vejo também, uma das coisas que me incomoda muito, Marcos, pessoalmente, agora falando uma coisa que me incomoda muito, do Mateus. Eu vejo muitas pessoas boas, assim como você, com um bom coração, com uma vontade genuína, né?
E aí parece que a gente vai tendo vai criando essa relação ruim com o dinheiro e com o poder, né? A gente quer fugir do dinheiro, quer fugir do poder, como se o dinheiro fosse corromper, como se o dinheiro ou o poder fosse corromper, mas um lado meu fala o que eu sinto que você está falando também, que, cara, uma pessoa boa, se ela tem 100 mil reais, 1 milhão de reais, 5 milhões, 10 milhões, isso, o dinheiro, né, esses milhares, esses milhões, ele potencializa a bondade da pessoa, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente pode fazer experiências, testes, reflexões para mudar essa relação que a gente tem com o dinheiro, poder. Cara, vamos ser ricos, vamos ser multimilionários, para quê? Para ter mansões, para ter casas, supercarros? Não, para fazer doações, criar institutos, criar ONGs, doações. Você compartilha de uma visão parecida, querido? Com certeza, Matheus. Como a gente falou lá no começo, né? Infelizmente, a gente veio de várias crenças que dinheiro é sujo, que rico não entra no reino dos céus, como está escrito lá na Bíblia, sei lá. Né, que rico é metido, que rico é maldoso, né? Então a gente traz várias crenças aí que o dinheiro não é abençoado, né? Porém, não é essa a verdadeira história. Imagina, cara, né? Quando você traz isso no espírito seu, né, de só abençoar, o que o universo vai fazer contigo, cara? Ele vai te abençoar para você poder continuar abençoando, como você falou. Quanto mais eu tenho, mais eu abençoo. Perfeito. E você fala sobre isso nos seus cursos também? Você fala sobre prosperidade, abundância, riqueza, dinheiro. Você vai desconstruindo essas crenças também nos seus cursos? Você fala sobre marketing, sobre vendas? Como que é isso? Então, eu tenho várias linhas de trabalho, né? Eu tenho cursos voltados para isso. Eu tenho um treinamento hoje que eu vendo online, que é Inteligência Espiritual para os Negócios. Nos meus outros trabalhos, como são temas diferentes, dificilmente a gente consegue entrar no tema prosperidade, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, né? Porém, essa questão, né, da prosperidade do terapeuta, eu sempre preciso falar, né, com meus alunos, porque como eu formo terapeutas, né, eu sempre trago, sim, essa questão do valor nosso, não sei o quanto que eu ganho, mas o quanto que eu posso ajudar. Eu acho que isso é muito importante o terapeuta ter em mente. Eu posso cobrar, Matheus, R$0, ou 400, ou R$1.000 no meu atendimento. Não importa, cara. Se eu cobrar nada aqui, eu vou ganhar lá vendendo curso. Cara, não importa. Não importa. Né? Eu fazendo bem aqui, é isso que está me pagando, na verdade. É aqui que eu vou recolher do universo. Não é, né, as pessoas que me podem pagar, ótimo, né? Vai vir mesmo. A galera que tem dinheiro, elas também não tem dó, não, né? O pessoal paga quanto for. O dia que eu aumentei meu atendimento para R$1.000, eu fechei 4 pessoas na mesma hora. Não acreditei. Filho. Na mesma hora, eu fechei 4 pessoas. Falei pro pessoal, gente, aumentou meu salário, meu atendimento. Fechei 4 no mesmo dia. Então, assim, né, a prosperidade não está nisso. Enquanto que você cobra, quanto de propaganda ou administração que você faça. Mas, primeiro, antes de tudo, conseguir preencher esses requisitos espirituais dela. Né? Depois, sim, a gente parte com uma boa administração e estudo de marketing. Né? Aí fica top. Né? Aí você é digno. Perfeito. Tá, então a abundância, a riqueza, a prosperidade é como se fosse um fluxo de energia, e quanto mais você coloca doações, boas vibrações e espalha, e mais as pessoas recebem isso, mais isso vai voltar, né, em forma de dinheiro, ou parcerias, ou, né, infinitas possibilidades. Mas o foco tem que estar em, aqui agora, a gente gerar impacto positivo, agregar valor, atribuir valor para as pessoas, né? Exato, Matheus. O que você quer para a sua vida, você tem que mandar primeiro, só isso. Perfeito. E, Marcos, qual é a sua visão sobre a internet e os meios de comunicação, sabe? Porque eu penso que
dentro do YouTube, do Instagram, a gente tem a possibilidade de trazer mensagens. Até minha intenção com esse conteúdo e com os outros conteúdos que eu estou criando é trazer mensagens de uma alta frequência, de uma alta vibração, só que quando eu faço um vídeo como esse, pode ter uma visualização, mas podem ter 10 milhões, né? Então, eu gosto da internet porque ela traz uma alta escala, né? E se a gente souber usar isso para realmente trazer resultados e transformação, eu vejo muito poder. Qual que é a sua visão sobre a internet, sobre o marketing, sobre a potência desses meios de comunicação, na sua visão? Cara, a internet é uma bênção, né? Graças a Deus, né? Meu Deus. Geração de hoje não sabe o que é sofrer sem internet para fazer pesquisa. A gente ia lá na biblioteca pegar livro por livro e fazer pesquisa. Quem lembra aí da minha idade aí vai saber disso, né? Então, a internet é uma bênção demais. A informação, ela tá aí disponível. Qualquer coisa que você queira aprender, você vai lá, você aprende de graça, né? Qualquer coisa. Eu comecei a maioria dos meus estudos assim, na internet, de graça. O que eu queria especializar, eu ia atrás fazer cursos pagos, mais profundo, e ficava melhor naquilo. Mas a internet tem toda a informação possível e a possibilidade de nossa mensagem chegar para mais pessoas, como você falou, né? Aí, Matheus, é legal que, principalmente, né, a gente falando para terapeutas, ou para qualquer pessoa que queira fazer venda, entender que toda venda ela é influenciada por um sentimento por trás. A gente não faz nenhuma venda se não tiver algo a mais ali por detrás, né? Então, por exemplo, Matheus, se eu for comprar um martelo, será que mesmo eu quero um martelo? Não. Né? Eu quero colocar um prego na parede? Também não é só isso. É um quadro? Não é só o quadro. É uma fotografia que eu quero colocar lá? Não é só aquela fotografia. É o sentimento que aquilo vai trazer toda vez que eu olhar para aquela memória, né? E vai me deixar feliz. Então, a compra de um simples martelo tem uma motivação por detrás também. E principalmente na nossa área que cuida do bem-estar das pessoas, né? A pessoa também, ela quer sair do estado de sofrimento que ela está e quer ir para um outro melhor. Então, pouco importa o que você faça, qual tipo de terapia que você faça, não importa. A pessoa que está doente, ela só quer melhorar, né? E aí que os terapeutas pecam bastante, né, na hora de se comunicar. Quando a gente fala só de mim, né, do meu trabalho, por exemplo, eu sou Marcos Sasaki, eu sou terapeuta e hipnólogo, venha fazer sua sessão. Quando eu estou falando assim, eu só consigo abranger 2% do meu potencial de venda. Somente 2% do que eu posso vender, porque o restante todo, os 98% restante, ainda está todo inconsciente. Quando a gente vai estudar os níveis de consciência do cliente, a gente vê que o quinto nível, o mais inconsciente, ele só tem um problema, mas ele não sabe, ele tem uma dor, mas ele não sabe qual que é o problema dele ainda, né? Então, por exemplo, a pessoa, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Como a gente faria uma propaganda antigamente, né? Falaria lá, meu nome é Marcos Sasaki, sou hipnólogo, marque sua sessão. Isso é trabalhar no quinto nível, só pegar o pessoal pronto. Hoje em dia, como que a gente faria? Você sabia que a sua dor de cabeça, aquela que nunca passa, você já passou em 1 milhão de profissionais e não adiantou? Você sabia que pode ser por causa de um chakra desalinhado seu? Sim, pode ser por causa de um chakra desalinhado. Aí a gente está falando para a pessoa qual que é o problema dela, que a dor de cabeça é por causa do chakra desalinhado. Então eu vou trazendo consciência. Aqui ela já sabe que nossa, meu problema de dor de cabeça era chakra desalinhado. Será que existe solução? E aí eu continuo falando. Infelizmente, isso é um problema que acontece com muitas pessoas. Mas o lado bom é que existem vários tipos de terapia que tratam isso hoje em dia. Inclusive a hipnose é uma delas. Através das meditações, você vai conseguir alinhar todos os seus chakras. Dessa maneira, trabalhar lá também no chakra da cabeça, onde gera todas essas dores, toda essa enxaqueca que você está passando, né? Então, olha só, eu estou vendendo hipnose para quem tem dor de cabeça, né?
você consegue alcançar mais pessoas quando a gente vai conseguir falar em todos os níveis de consciência dela, né? Então, se você for olhar no meu Instagram, lugar nenhum você vai ver eu falando de alguma técnica terapêutica minha. Eu tenho mais de 20 formações, mas em nenhum lugar eu preciso colocar isso, porque eu vou falar direto com o que o meu avatar, o meu cliente, ele quer melhorar na vida dele. E aí a pessoa, ela chega até mim e nem pergunta qual é o tipo de terapia que eu faço. Ela não quer nem saber, ela só quer ficar bem, só quer resolver o problema dela. Verdade. Essa pessoa não sabe o que eu vou fazer com ela, cara. Ela só quer ficar bem. Né? Como eu falei para você, recentemente, eu consegui ajudar 2 casos de pedra no rim. Uma moça que tinha uma pedra, outra tinha 12. Né? Tumor, câncer, tantas coisas aí que a gente já tratou. Essas pessoas pouco importa o que você vai fazer, elas só querem ficar bem. É isso, Matheus. Ótimo, perfeito. Sim, sim. Eu também sou um entusiasta do marketing, né? E aí, cara, o que acontece quando você fala só da hipnose é que só a pessoa que já ama a hipnose, né? Que já tá consciente, que já ama, já sabe o que quer, só esse tipo de pessoa vai gostar, né? A pessoa que nem sabe que a hipnose existe, ela tá pensando ali na dor de cabeça, na ansiedade, na depressão, e às vezes ela acha que isso é normal, que isso é natural. Ah, eu tenho dor de cabeça porque a vida é assim mesmo, nem sabe que é um problema que pode ser mudado, né? Aí quando ela... Pessoa... Desculpa quando te interferir, mas ela tá procurando lá no Google, né? Como resolver minha dor de cabeça. Isso, então, boa. Você tem que ter dentro do seu Instagram, dentro do teu site, esses artigos, né? Falando o que ela está procurando na internet. Né? A pessoa que está com a dor, ela está querendo resolver a dor dela. Como acabar com a minha depressão? Então, dentro do meu Instagram, tem que ter esses artigos e do meu site, e na ficha cadastral do Google também, o algoritmo mostrar eu para essas pessoas que estão procurando a resolução das dores delas. Elas vão chegar lá no meu artigo, e lá no final elas vão ver que eu ajudo. Mas eu tenho que falar da dor que ela passa. Perfeito, perfeito. A dor, né? A dor ou então um grande desejo, um grande sonho, né? Por exemplo, viajar ao mundo, alguma coisa que a pessoa quer muito, né? Sempre tem que ser... Eu acho que a questão das vendas, pelo que eu estudo, é que a gente acha que a venda é um processo mental e racional, mas é um processo totalmente emocional. Você tem que falar sobre o que a pessoa a dor dela, o que está doendo, o que ela tem medo, o que está trazendo sofrimento, ou então um profundo desejo, um profundo desejo, um profundo sonho, uma profunda vontade, né? E a venda é muito mais sobre ouvir, né, cara? Ouvir, escutar, entender as necessidades. É muito mais isso do que falar sobre teoria sobre a hipnose, né? Muito, muito boa a sua visão, cara. Muito boa mesmo, Marcos. Aí a gente consegue, né, realmente pegar um amplo leque maior, né? Hoje, por exemplo, o meu Instagram, ele tem pouco seguidor, eu tô com 11.800. Mas o alcance dele tá em 180 mil pessoas. Uau! Né? Então, eu falando direitinho, eu vou conseguir trazer bastante gente, né? Agora, se eu falar só que eu sou hipnólogo, só 2% vai vir, né? Desses 180 mil. É melhor eu falar direito. Alô? Alô? Tô. Tá me vendo aí? Voltou. Tá. Cara, né, Marcos? Mesmo se fosse uma pessoa, você já tem uma grande responsabilidade, um grande poder, né? Um grande poder de salvar uma vida, de contribuir com uma vida. Agora, como é 108 mil? Mais de 100 mil pessoas? O meu alcance hoje é de 180 mil, tá? 180 mil. Quase 200 mil. Nossa, então, quanto poder, quanta potencial que você tem de transformar as vidas, né, querido? E, Marcos, que eu queria saber, uma coisa que você me deixou muito curioso aqui, é em relação a essa saúde, a saúde e as doenças, né? A gente está falando de problemas e de dores. Quais são as dores que o seu trabalho resolve? As doenças que você já tem experiência em ajudar, em apoiar e facilitar essas curas? Pra alguém, às vezes alguém está ouvindo a gente aqui
tem essa doença e descobre que tem a cura através dessa informação. Então, conta um pouco aí sobre os seus casos de ajudar nessas curas. Nossa, Matheus. Nossa, vai longe aqui. Como eu falei, são mais de 20 informações, né? O que eu sinto que é o quê? Que o terapeuta ele precisa só colocar informação para dentro, estudar, 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 que chega na hora, nossos mentores vai falar qual a melhor ferramenta a usar. Então, assim, cara, eu faço cirurgia espiritual também, né? E à distância, eu sou benzedor também, então eu junto tudo isso e eu trato qualquer coisa, cara, né? Hoje eu trato qualquer coisa, como eu te falei, alguns casos bem fortes, assim, dessas doenças mais graves, né? Os 2 últimos recentes agora, teve uma moça que estava com uma pedra no rim, tinha acabado de vir do hospital, tinha aparecido uma pedra no canal e teve que tirar, e apareceu em casa outra pedra e ia ter que voltar para o hospital. Aí essa moça entrou em contato comigo, e eu falei, aí quando eu atendo, só quando eu sinto no coração um sim, né? Quando meus mestres, eles me dão um sim, que eu posso atender, que eu vou ajudar. E aí eu recebi o sim e falei para ela, né? Pode vir. Aí ela veio, comecei, aí, Matheus, para quem, meus amigos, quiser já entender, essa questão da cirurgia espiritual, no meu caso, é meio que uma cirurgia mental que eu projeto na minha mente, junto com a reza, né, junto com meus benzimentos. Então, a gente vai usar na visão remota e telepatia nesse caso. Né? Quando eu estou atendendo à distância, eu vou pedir para a pessoa uma foto do quarto dela, para mim conseguir enxergar tudinho, e aí eu me projeto lá dentro do quarto da pessoa. Eu caminho pela cama dela, eu faço a minha aplicação de luz, e através da telepatia, mensagem para o inconsciente dela que ela esteja precisando. Né? Eu vou me projetar energeticamente para me trabalhar. Lá eu vou fazer todos os meus trabalhos que eu faço, o reiki, o benzimento, tudo que eu faço, e mandando mensagem por aqui também, né? Por telepatia. E essa primeira moça, então, o que eu fiz? Eu mentalizei que eu estava lá dentro da artéria. Eu sentei do lado dela, essa foi presencial, fiquei me concentrando, e aí, de repente, eu consegui me ver lá dentro da artéria, assim. Eu só vi a artéria e aqueles monte de glóbulos passando, aqueles glóbulos vermelhos, e uma pedrinha. Aí, aquela pedrinha, eu falei, tá, o que eu faço com ela? Vou dividir ela no meio. Aí, na hora que eu mentalizei que eu estava dividindo, foi meu primeiro susto, porque eu vi que tinha formato de rocha dentro. Eu não estava esperando. Eu falei, nossa, tem um formato isso. Aí, beleza. Aí eu comecei a dividir de novo. Dividir. Aí na hora que tava um monte de pedrinha, eu falei, tá, e agora para assumir? Aí eu falei, vou fazer virar pó. Aí eu fiz as pedrinhas virar pó na minha mente e foi embora. Aí eu tava lá no meu curso, lá em Salvador, dando curso lá em Salvador, dia 30 de abril, ela mandou mensagem que já tinha sumido. Deu um pouco de ardência para fazer xixi, que tinha virado pozinho, né? Mas tinha sumido. E aí, a minha penúltima jornada gratuita que eu fiz no YouTube também, jornada do terapeuta energético. Teve uma moça que estava assistindo e me ligou no domingo, mandou mensagem toda mal, que ia precisar operar no outro dia seguinte, que estava com 12 pedras no rim, 12. Tinha tirado tomografia 3 dias antes, na sexta-feira. E aí, eu falei, não, né, eu te atendo. Pedi a foto do quarto dela, a gente pergunta o nome, data de nascimento, pede permissão. E para essa moça, na hora que eu comecei a me concentrar com ela, eu via... Matheus, posso fazer uma pausa só para prender o cachorro? E continuar? Pode, claro. Pode. Ele parar de latir, peraí. Pode sim.
Opa! Daí essa moça, Matheus, quando eu comecei a me concentrar nela, eu via tudo escuro e eu via um orguinho vermelho. E aí eu comecei a chegar perto, e quando eu entrei dentro daquele órgão, eu vi uma parede que parecia drusa de cristal, cheio de ponta, sabe? E era branco. E naquelas pontinhas daquelas drusas daquela parede ali, tinha umas pedrinhas que saíam, parecendo um estalactite de caverna, sabe? Já várias pedrinhas. E aí falei, tá, vou mentalizar que eu tô tirando as pedrinhas, né? E comecei, uma por uma. Fui mentalizando que aquelas pedrinhas estavam saindo da parede. Aí na hora que eu acabei de tirar todas as pedrinhas, eu falei, tá, agora vamos mentalizar que essa parede está ficando vermelhinha. E aí a parede foi ficando vermelhinha. E aí no outro dia, essa menina foi pro centro cirúrgico também, tava lá. Matheus, tá me ouvindo? Voltou? Tô sim. Uhum. Aí a moça ela foi na segunda-feira, no dia seguinte, para fazer a cirurgia, já estava lá com roupa para fazer a operação e tal. Ela foi fazer a tomografia para fazer a cirurgia, já não tinha pedra nenhuma. 3 dias antes estava com 12 pedras na tomografia. E aí, sumiu. E depois eu fui ver na internet, né, sobre doenças no rim, porque eu não entendo nada de medicina. E aí eu vi lá o cálculo renal, que era exatamente o que eu vi, né? Aquela paredinha branca, cheia de ponta. Então, assim, sabe, eu sou um cara cheio de defeito, eu fumo cigarro, eu não tenho hábito de beber que eu não gosto, mas eu sou uma pessoa normal, sabe? Eu acredito que só a gente precisa mesmo é acreditar, né? Entender esses mecanismos que qualquer um consegue fazer. Qualquer um, né? E depois dessa moça, veio um senhor também me achou pela internet, o pai estava com tumor, malzinho lá no hospital, e esse cara me insistiu para me ajudar tal. Também eu ajudei, e no outro dia ele já mandou mensagem que o pai estava melhorando. Então, assim, gente, né... O que ele tinha? Esse cara aí, o que ele tinha? Oi? O que esse senhorzinho tinha? Tumor no cérebro. Tumor no cérebro, uau. Então, assim, eu, quando comecei lá novo, né, buscar Deus, buscar conhecimento, eu já sentia que eu seria um missionário, eu pensava. Eu já tinha essa vontade de ajudar as pessoas. E depois eu vi que meu trabalho como terapeuta já estava fazendo isso também, né, que eu estava salvando vidas através da terapia. E a minha vontade que eu tinha era ajudar as pessoas de uma maneira muito rápida, né? Tirar rápido da dor o que eu tinha no meu coração. Então, eu comecei a estudar e comecei a fazer um monte de terapia, né? E fui rápido demais. Nossa, eu consumi um curso e já queria mais. Comecei fazendo... Minha primeira formação é técnica de dependência química. Mas depois fui fazer radiestesia, cromoterapia, radiestesia, aroma, cromo, terapia cósmica, reiki, e aí fui, cara, né? Fui de uma maneira muito rápida para poder ajudar meu cliente de uma maneira bem rápida, né? Então, hoje, às vezes eu falo pro pessoal, né, que eu não sei se é a mentalização, se é reza, né, a gente pode dizer que talvez seja as duas coisas juntas, eu não sei, eu sei que dá resultado. Cara, incrível, incrível. Então, na sua concepção, qualquer tipo de doença, tumor, câncer, qualquer tipo de doença pode ser curada através disso que a gente não sabe explicar, né?
mas talvez através do poder da nossa divindade, da nossa centelha divina, da nossa mente. Mas na sua concepção, você tem uma clareza, uma certeza de que qualquer doença pode ser transcendida, né? Olha, Matheus, eu não coloco sobre a minha análise. Como eu falei para você, eu vou atender se eu receber o sim no meu coração. Né? Quando alguém me fala de um caso, eu vou sentir aqui no meu coração se eu consigo atender. Se eu sentir que sim, eu mando vir. Né? A gente não consegue entender perfeitamente a origem de todas as doenças, né? A gente, quando fala de doença, a gente precisa falar de doenças kármicas, doenças espirituais. Então, não dá para a gente compreender a origem de todas as doenças, né? E tem doenças, se for kármica, precisa da ação da pessoa para quebrar, né? Então, não adianta um externo, a gente não consegue quebrar um karma alheio, nem de um filho, nem de um pai. Então, se for uma doença kármica, por exemplo, né, precisa da ação da pessoa. E como descobre uma doença kármica? No budismo, a gente vai investigar a árvore genealógica da família. Né? Então, você vai olhar seu pai e sua mãe aqui, e investigar a avós aqui e a avós aqui. Né? Pai e mãe, os dois lados, dos seus pais. E aí a gente vê que, em certas famílias, repetem um mesmo padrão ruim. Tem famílias, essa família aqui, o pessoal tem muito problema de câncer. Nessa família aqui tem muito problema financeiro. Nessa daqui de relacionamento. Então, quando o padrão se repete, se mostra que tem um karma familiar envolvido. E aí, o que é o karma? O karma é uma onda negativa que a gente manda para o universo um dia. Né? A gente chama de karma, mas pecado, turvamento, tudo é a mesma coisa. E para quebrar um karma, uma onda negativa, só com uma onda positiva no lugar, na mesma frequência. Você tem que fazer algo de bom igual ao de ruim que vocês fizeram um dia. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Na minha família, os homens Fernandes, para a parte dos Fernandes, do meu pai, todos morrem cedo em mesa de cirurgia. Eu sou hoje o segundo mais velho, só tenho um tio meu e depois eu. E o restante já morreu. Meu pai, meu avô, meu primo, todo mundo que era mais velho que eu já morreu. Jovem. Uau! Quantos anos você tem, Marco? 41. Né? Então, mostra realmente um karma relacionado a órgãos, né? Então, o que eu faço? Toda vez que eu pego um dinheirinho, eu vou lá e faço doações para hospitais de órgãos. Eu faço visita a hospitais de câncer, sempre hospitais, asilos, tal. Né, eu preciso mandar uma onda positiva naquilo que minha família sofre. A parte financeira é uma ótima maneira de mandar onda positiva, cara. Né, doações financeiras. Então, a pessoa não precisa nem saber, eu só pego o número da conta do hospital e mando dinheiro. Você está mandando uma onda positiva em cima do teu karma. Né, vou dar outro exemplo. A família... Né, tem muito problema de relacionamento, né, nunca dão certo ninguém da família. Identificou um problema assim, faça algo de bom igual, vai tratar casais, né, vai trabalhar na igreja que atende casal, não sei, mas vai fazer algo de bom naquilo que vocês estão sofrendo. E aí pronto, acaba em você. Cara, incrível, incrível, incrível. Para mim isso faz muito sentido. Para mim isso faz muito sentido, Marcos. Então a gente acaba vivendo esses desafios justamente para transcender isso, ajudando o próximo, né, cara? Eu tive, como eu te falei, eu tive muitas questões na minha vida. Não sei se é um karma familiar, mas eu tive muitas questões com dinheiro, assim, com dinheiro e não saber falar não, e aí me sentir assim. As pessoas passam por cima de mim, me senti explorado, me senti uma vítima, né? Então, agora eu quero ajudar as pessoas a terem mais visibilidade, a terem um trabalho mais reconhecido, mais valorizado, a ajudar as pessoas na venda, na divulgação, no marketing. Então, um pouco disso que eu estou fazendo
tem a ver com o que você falou, né? Eu me conectei com isso, né, cara? E aí, para a gente finalizar aqui, Marcos, eu gostaria de trazer uma reflexão sua, gostaria de compartilhar algo com você e também trazer uma reflexão, um questionamento. Um dos meus maiores sonhos, Marcos, que tem a ver com o dinheiro e com a prosperidade também, é um dia eu ser um cara muito rico, assim, multimilionário, muito rico mesmo, e criando comunidades ecológicas de permacultura, ecovilas. Esse é o meu sonho, né? Então, parte desse trabalho é também ter visibilidade, fazer uma captação de recursos para que eu consiga criar isso e ajudar pessoas com isso, né? E eu gostaria de saber, assim, você pode agora, eu vou te convidar agora a visualizar isso, o Marcos ali crescendo como um líder, como uma liderança de um movimento regenerativo, né, uma regeneração interior e do planeta, né? Porque eu vejo você como um líder, né? Como um mestre, como um líder que inspira outras pessoas a serem mestres e líderes, né? Um líder que não é um manipulador, mas que inspira e que motiva. Agora imagina, Marcos, você com muita visibilidade, o seu Instagram ali com milhões, YouTube com milhões, você com visibilidade, com reconhecimento, com muito dinheiro, e você com terras para criar comunidades, com permacultura. Como que você se sente visualizando isso? Ressoa bem? Você sente que faz parte do seu sonho, da sua missão? Conta para mim, como que ressoa para você essa imagem, né? Essa visualização? Soa muito bem aqui na vibração, aqui, Matheus. Meu corpo todo aqui arrepiou. Soa muito bem. A gente, né, precisa, né, de uma sociedade mais saudável, de pessoas, né, mais sensatas, né? E que legal seria, né, uma sociedade que todo mundo falasse de espiritualidade, que falasse de prosperidade, de saúde, né, uma coisa saudável, né? E eu vou te falar, meu amigo, tudo que você quiser é só sonhar. Só sonhar. Só sonhar. Tudo para acontecer aqui no mundo real precisa acontecer na mente primeiro. Né? A gente acontece no mundo mental e depois materializa na Terra. Né? Então, tudo que a gente quer, a gente tem que sonhar, visualizar no campo mental, que depois materializa. É simples. Né? Eu, toda vez que eu estou meditando, eu já vejo o meu curso cheio, lá no futuro, aquele monte de gente meditando, feliz, sorrindo. Né? A gente cocria nosso futuro. Então, já deu certo, Matheus. Se sinta feliz, porque teu sonho já deu certo. Uau. Continua visualizando ele aí na tua mente, só. Gratidão, querido, gratidão. É que, às vezes, alguns sonhos parecem que são tão distantes, né? Porque a gente tem que ter a visualização, tem que sentir, tem que imaginar, mas também tem que agir, né, cara? E às vezes eu fico pensando, mas por onde eu começo? Por onde eu começo? E aí o que vem para mim, cara, começa conversando com as pessoas, começa fazendo um podcast, o dinheiro vai vir, a visibilidade vai vir, tudo vai vir, né? Às vezes a gente cria uma paralisia por conta de um perfeccionismo, sabe? Não, o caminho não é esse, cara. O caminho, como eu te falei, primeiro o espiritual, aí depois você começa a cocriar. Fecha teu olhinho, deitado no teu sofá durante o dia mesmo, e começa a visualizar teu sonho. Se você conseguir visualizar, é porque ele já está acontecendo em algum lugar. Você sabe por que a gente não lembra do sonho? Dormindo? Por quê? Por quê? Porque não é real. Não dá tempo de nossas sinapses gravar aquilo. Né? A gente lembra de um sonho quando ele está acontecendo em alguma outra dimensão. Quando a gente lembra, porque ele acontece. Né? E o projeto de cocriação do nosso futuro é igual. Se você conseguir visualizar, aí é só relaxar. Porque o universo ele vai fazer isso acontecer. As oportunidades, as pessoas que você precisa conhecer, vai cair de mão beijada na tua mão, cara. Se você acreditar, né? Se você sonhar e acreditar e querer, como eu falei, escolher isso para tua vida, cara, não importa o tempo que passar, você vai conseguir.
É só não perder de vista. Não pode perder de vista o sonho, né? Quando a gente está olhando para ele, nosso pensamento está fazendo a matéria acontecer. Então, não perca de vista, só isso. Perfeito. E isso vai vindo também através de insights, de ideias, de insights sobre coisas que eu posso fazer, né? Eu tive uma ideia que eu acho que vai me aproximar disso, então eu vou lá e vou fazer, vou confiar, né? Vou sentir e agir, né? Exatamente. Para criatividade precisa de ócio, não trabalho. Você precisa ficar quietinho, com a mente vazia. Aí a tua criatividade e as ideias boas virão. Deita na rede aí. Perfeito. Marcos, é isso então, querido. Muito, muito obrigado mesmo. Gratidão demais. A gente vai conversando aí para ver como a gente pode co-criar coisas junto também. E aí, gostaria que você falasse aí o que você quiser para finalizar aí, como se fosse uma despedida. Se quiser falar mais de algum produto, algum serviço, algum convite, qualquer coisa, o que ressoar no seu coração. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar trazendo uma mensagem para você e para as pessoas que forem nos ouvir. E, bem, o único conselho que eu posso dar é o que Jesus deu, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer algo de bom para a sua vida, é só fazer primeiro, né? Você quer ser feliz? Vá fazer as outras pessoas felizes, sabe? Na rua, os desconhecidos. Vai prosperar na vida do outro, vai fazer alguém ser próspero, né? E aí vem para você, não é olhando para o nosso umbigo que a gente vai conseguir as coisas. O segredo está no outro. O segredo está no altruísmo. É quando eu desejo para o outro que volta para mim. Então, meus amigos que estiverem assistindo, não é trabalhando, se matando sem parar, não é lutando, querendo a qualquer custo conquistar suas coisas, não é. Né? O universo, a gente tem a lei do mínimo esforço. As coisas são fluídas, não precisa de esforço para acontecer. Precisa a gente invista espiritualmente para isso, né? E aí não tem jeito. Uma vez que eu planto, eu sou obrigado a colher. Plantei coisa boa, vou colher coisa boa. Perfeito, querido. Então é isso, Marcos. Gratidão mais uma vez. Foi transformador, inclusive para mim, tá? Foi transformador, foi muito benéfico para mim. Então, você já fez bem com esse conteúdo para, no mínimo, uma pessoa, e eu espero que, com os anos, né, esse vídeo possa chegar aí milhares, milhões de visualizações para a gente criar algo muito benéfico, muito positivo no mundo, querido. Então, gratidão no coração. Feliz, então, se já ajudei uma pessoa, se te ajudei, já valeu a pena. Muito obrigado, querido. Gratidão demais. E vamos finalizando por aqui. Quem está assistindo aí a gente, independente do quando, né? Deixe dicas, comentários, sugestões. Siga o Marcos aí nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, querido? Marcos Sasaki Oficial. Marcos Sasaki Oficial. Deixa seu comentário e participe aí dos eventos do Marcos, dos cursos. Você tem cursos online também, faz atendimentos online também, né, Marcos? Sim. Tá bom. Então é isso, gente. Gratidão demais. Beijos no coração. Irmão, tudo de bom. Rapidão. Namastê.